Jornalista e escritora Cláudia Matarazzo é referência no país quando se trata de etiqueta. Com 18 livros publicados sobre comportamento, moda e boas maneiras, ela ministra cursos online e viaja por todo o Brasil, dando palestras e ensinando como se portar em ambientes sociais e corporativos. Iniciou sua carreira na revista Casa Cláudia. Teve colunas sobre comportamento e moda em revistas como Playboy e Vogue Homem. Na TV, apresentou quadros sobre etiqueta em programas da Globo, Cultura, Gazeta e rede Sesc e Senac de televisão. Herdeira de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, por 7 anos foi chefe de cerimonial no Palácio dos Bandeirantes, experiência que lhe rendeu histórias para um livro. Apaixonada por música, Cláudia também investe na carreira de cantora e hoje segue estudando piano para aprimorar seu talento. Cláudia Matarazzo, que bom conversar contigo. Muito bom estar aqui também. Cláudia, essa conversa é um bate-papo amplo. Óbvio que eu vou pedir umas dicas de etiqueta também, mas eu queria já tirar uma dúvida de início, que é o seguinte. Existe uma cobrança maior em relação às mulheres para que tenham etiqueta, diferentemente da cobrança que é feita para os homens? Eu acho que hoje já não mais, até porque os homens eles andam muito ligados nessa questão de etiqueta, de comportamento. Eles perceberam, inclusive, que é o diferencial profissional, né? Hoje a gente tem um mercado muito competitivo e todo mundo tem que ter preço, produto, prazo, etc. e qualidade. O que vai diferenciar um vendedor do outro, um empresário do outro, vai ser aquele encontro com mais elegância, com mais prazer, a habilidade que ele vai ter de transitar nas diferentes tribos. Então, os homens e mulheres de negócios, eles já perceberam que esse é um diferencial. Então, igualou isso. Claro que as mulheres, por terem ficado muito tempo na coisa de receber em casa, cozinhar, e hoje a gastronomia é uma parte muito importante dos negócios, as mulheres saem na frente, porque elas têm um know-how de receber bem, elas sempre fizeram isso naturalmente em casa. E os homens estão correndo atrás, estão organizando degustações, estão fazendo cursos de vinhos, né, de degustação de vinho, enfim, estão correndo atrás deste lado que não foi incutido neles desde criança, até porque culturalmente não estava na nossa cultura. Né? Era a cultura que vem aí predominantemente mais machista. É, mais machista. Mas aí isso nesse dia a dia, fora do ambiente empresarial, porque eu vou até dar exemplo simples. Eu já cansei de ouvir, por exemplo, nossa, uma mulher de porre é horrível. Por que não dizer qualquer pessoa de porre é horrível? Bom, eu cresci ouvindo isso. Minha mãe falava assim, não pode beber. Mulher solteira não bebe. Ela falava, mas como? Mulher casada pode beber, mulher solteira não pode beber, né? Mas você sabe que até hoje, quando eu acho uns dois de porre muito chato, é chato, mais do que feio, é chato. Agora, uma mulher de porre, até porque as mulheres, eu acho que elas mostram um release, uma cara, um formato mais cuidado para a sociedade, para consumo. As mulheres, elas têm essa coisa de querer se mostrar arrumada, produzida, maquiada, bacana, bonitinha e tal. Os homens ligam menos para isso. Ligam bastante, mas ligam menos. Então, quando essa mulher se desconstrói num porre, é mais chocante. Não que seja pior ou melhor, mas choca mais, porque você não está tão acostumado. A gente está culturalmente acostumado a perceber as mulheres, como você falou, sim, respondendo a tua pergunta então do começo, né? A gente está acostumado a perceber as mulheres como seres mais compostos do que os homens, né? Os homens, eles podem ter um surto de violência, de repente, gritar e não sei o que. A mulher não pode gritar, a mulher tem que manter... Desde quando? Por quê mesmo, né? Então, idealmente, os dois deveriam manter a compostura. Está sendo desconstruído isso, de certa Eu acho que está forma, sendo, né? aos poucos, está sendo bem... É porque até nesse ambiente, quando a gente pensa, hoje quando eu estava vindo aqui para conversar contigo, eu pensei assim, até quando se fala o termo socialite, sempre se usa de forma muito pejorativa, da mulher fútil, não sei o quê. Não se fala muito isso, por exemplo, não em tem relação homem aos homens. socialite. Não tem não, homem. O homem ele é playboy. É socialite e playboy, né? Aí playboy é bacana, o playboy. A socialite é meio vaziazinha, o playboy, mas ele fazia isso, fazia aquilo, era um conquistador. Mas também, acho que tanto socialite quanto playboy, tá velho isso, né?
Que, aliás, é um rótulo Ninguém que você mais nunca quer. aceitou mesmo, porque sempre trabalhou, né, Cláudia? Você tem Não, eu nunca fui socialite na minha vida. Eu comecei é. a trabalhar com 17 anos, não deu tempo de ser socialite. E muito trabalho, porque olha só, jornalista, apresentadora, palestrante, cantora, artista. Metida, né? Assim, é para comunicar, deu um microfone, eu saio fazendo alguma coisa, né? Ou cantando, ou falando. Eu tenho até uma curiosidade em relação à tua carreira de cantora. Porque assim, você foi inclusive prêmio Revelação, lá em 1988, com o prêmio Sharp. Eu tenho muito orgulho desse prêmio. Como é? Aí teve disco, enfim... Teve outros musicais que você participou, cantou com Aguinaldo Raiol, produziu o próprio show. Foi. Aí tem os musicais ali como Cabaré. Quer dizer, por que você largou a vida de cantora? Então, vou te contar por que eu larguei, até engraçado. Não, cantar ainda é a grande paixão, é a paixão primeira. Eu, com 50 anos, eu comprei um piano, falei, agora eu vou aprender a tocar, porque eu preciso me acompanhar, não posso depender de um músico para me acompanhar. Estou tocando mal para burro, mas estou me acompanhando, feliz, numa felicidade, batuco com aquele piano. E o que aconteceu? A ideia era ser cantora mesmo, sou cantora, mas eu comecei a fazer shows. Fiz um show lindo com Abelardo Figueiredo e com Miele em 88. Esse show foi um show longo de 8 meses. Sampa Rio Samba. E foi um show de 8 meses de duração, aonde eu comecei a perceber um certo sofrimento para eu sair de casa. Porque eu saía de casa às 9 da noite para ir para o teatro. Chegava, começava a maquiar às 10 para entrar em cena às 11 e saía de lá às 2 da manhã. O que acontecia? No dia seguinte, eu sou uma criatura do dia e da manhã. Eu acordava assim, às 7h30 da manhã, pronta. Para o que mesmo? Para nada, porque nada acontecia. E aí, ao longo do dia, fazia o que tinha que fazer. E às 6 horas, eu fecho o botequim. Eu já não sei mais nem meu nome depois das 6 da tarde. E aí, eu tinha que sair de casa às 9. Então, eu fui percebendo que fazer isto profissionalmente, como meio de vida para ganhar a vida, não ia conseguir nunca. Então, meu marido, aí eu casei, logo depois desse show eu casei, e eu lembro que o Fernando, meu marido, deu um conselho muito sábio. Ele falou, escuta, as coisas caem no seu colo para você escrever, para você apresentar programa de televisão. Você não dá conta de assumir todas essas tarefas. Para que você vai fazer só a música como meio de subsistência? Faça então o que cai no teu colo, que pode ser gravado, porque daí realmente programa de TV você grava, você tem um horário, é uma empresa, e um show não, um show é à noite, então não dava. Aí hoje eu continuo cantando, fiz uma participação especial na novela do Alcides Nogueira, No Tempo de Amar, na Globo, mas eu canto esporadicamente, shows muito curtinhos, e não faço só isso, porque realmente eu teria que fazer turnês e é muito sacrificado. Para quem é do dia, não dá. E de preferência mais para o início da noite, não tão tarde, nesse caso, desses pequenos shows. Não, esses pequenos shows não tem problema, porque daí assim, 3 dias de show ou 3 fins de semana, a gente aguenta, não tem problema nenhum. Agora, você ficar 8 meses fazendo de terça a sábado, como era impossível. Tem uma hora que dá aquela sensação de imprestável. Né? É imprestável. Se eu ouvir uma noite, eu fico imprestável. No outro dia, eu estou imprestável. Eu acho que a palavra é bem essa eu saía de casa com sacrifício. Me lembro que eu pegava o carro para ir para o teatro e falava, meu Deus, eu não queria estar fazendo isso. Não pode, tem que ser um prazer, né? Quando eu lembro ainda da tua vida e essa tua trajetória como cantora, aí é engraçado porque eu lembro que você gravou disco. Um visual completamente distinto, aliás, visual anos 80, anos né? 80, bem muita anos permanente. 80, era outra imagem ali. Mas eu lembro disso porque isso me remete a uma outra situação. Eu li uma crônica sua, tempos atrás, não sei se eu vou lembrar o nome certinho, mas era assim, o dia em que eu fiquei velha, eu me percebi velha, falava velha, inclusive, assim, velha. Que você falava sobre disco, né? Porque eu lembrei uma coisa, liguei a outra, assim. Porque a gente não fala mais disco, né? Você hoje tem CD, DVD, nem CD quase, né? As pessoas já assistem, são outros formatos. E era uma crônica que falando disso mesmo, de coisas que as pessoas não lembram mais o que é. Há pouco tempo atrás, não foi há muito tempo atrás, eu fiz um livro, foi em 2009, eu fiz um livro sobre pessoas com deficiência. Chama Vai Encarar. Até fizemos um lançamento aqui em Brasília. E eu me lembro que foi
depois de muito tempo eu tive que fazer entrevista, eu tive que gravar entrevistas. Até 2009 eu estava fazendo outras coisas que estava inclusive no governo do estado de São Paulo como chefe de cerimonial, então eu tinha abandonado temporariamente o jornalismo. E quando eu comecei esse livro eu tinha que gravar entrevistas. E virei para o meu sócio, que é um grande amigo, e falei, eu preciso, você vai lá na Santa Ifigênia, compra umas fitas cassetes para mim, porque a gente vai ter que gravar a entrevista. Isso em 2009. Ele olhou para minha cara e falou, você está falando sério? Isso não existe mais. Eu falei, como não existe mais? A vida inteira eu fiz entrevista com fita cassete, porque vai e volta, eu fico ouvindo. Eu falei, você está louca, não existe mais. E de fato não existe mais. Naquele momento eu percebi, eu falei, gente, fiquei velha. Né? Eu falei, o que eu faço com as minhas fitas? Né? Que estava tudo ali. Falei, joga fora, porque só eu tinha um gravador que ainda girava a fita cassete. Né? Eu virava na caneta, assim, exatamente, às vezes, para poder girar mais rápido. Mas essa da crônica, eu me lembro que você falava justamente sobre uma situação que falava, vira o disco. Né? Era vira o disco. Vira o disco. Ninguém mais vira disco hoje. Como assim virar o disco? Tem lado B mais, né? Não dava nem para entender o que era, né? Era você não vira CD, não tem lado B, né? Não tem. A gente vai continuar esta conversa daqui a pouquinho. É no próximo bloco. Eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com Cláudia Matarazzo. Cláudia, como é que você lida hoje assim, com essas novas tecnologias? Olha, hoje eu estou lidando com um pouco mais de calma, porque nessa época, assim, 2009, 2010, 2012 e tal, eu falei, gente, eu vou ter que correr atrás de tudo isso que foi o boom dos blogs, dos sites. Então, todo mundo que era jornalista tinha migrado para uma mídia digital e eu tinha ficado 7 anos no governo do estado e quando voltei, minhas amigas todas estavam já com blog, com isso, com aquilo. Eu falei, nossa, vou ter que fazer um blog. E aí, você tem que cair de paraquedas numa coisa que não é o teu suporte natural. Naquele momento eu fiquei muito aflita. Depois você vai se encontrando. Hoje eu acho que tem uma coisa também. Não são todas as mídias que a gente tem que usar, não são todas as redes sociais que a gente tem que, essas ferramentas todas, não são todas que você tem que usar. Então eu vou bem no Instagram, no blog, eu tenho um portal de curso online, que a gente foi construindo aos poucos, claro, mas assim, eu não uso o Twitter muito. E não me faz falta, né? Não, mas você tem que usar. Não tenho. Facebook muito pouco, eu tenho uma fanpage, mas não uso o Facebook, porque eu já tenho o Instagram, não dá para todo santo dia você estar com 3, 4, 5 coisas, né? Você não faz mais nada, né? E a gente quer fazer as coisas agradáveis. Eu brinco que eu falo assim, eu ainda gosto de ir no supermercado, eu gosto de ir ao supermercado, não fazer a compra pela internet. Eu gosto de estar lá, é um momento que inclusive você levanta o olho, você sai da tela, né? Você fala, então vou fazer alguma coisa fora de casa, porque eu trabalho em casa. O trabalho de escrever, tudo em casa, né? Agora, nessa questão aí, por exemplo, mídias, né? Você citou, tem que estar em todas as mídias, não tem que estar em todas as mídias, aí eu já peço a dica de etiqueta, porque a gente está num momento realmente de tudo que é compartilhado, tudo é compartilhado, a vida da pessoa é compartilhada. E aí, aplicativo, não bastasse as redes sociais, são os aplicativos de texto. Quais são as principais dicas de etiqueta nesse ambiente todo então, que você eu daria? acho que as pessoas falam assim, mas primeiro, etiqueta virtual, né? Quer dizer, você não fala nada numa mídia virtual que você não falaria pessoalmente, porque as pessoas têm uma tendência a fazer uma catarse, a se sentir valentes, e falam, e xingam, e entram em bate-bocas. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, sabe, não é assim, porque senão é muito ruim. Olha, inclusive, eu entrei numa fria e eu faço meia-culpa, porque foi culpa minha mesmo. Eu postei uma coisa, não vi que tinha a marca da pessoa na foto e fiz um discurso que eu não era contra a marca, não, absolutamente. Mas era um discurso falando, olha, eu não concordo com isso, que era uma coisa que estavam falando as pessoas que estavam usando alguns acessórios daquela marca. E a foto, infelizmente, estava com aquela marca, estava com a marca. Aí a pessoa ficou com muita raiva, com razão, e falou, olha, como que você faz isso? Eu sou uma marca jovem, não sei o quê. Amor, imediatamente eu tirei aquilo do ar. Falei, olha, você me desculpe, mas eu fiz questão de... Eu falei assim, olha, eu estou mais chateada que você, eu não vi que estava com a marca. Meu discurso era contra o acessório, não era nem contra a sua marca, mas eu quero me redimir, vamos falar um pouquinho desse acessório em outro
contexto e tal. E aí a coisa foi indo, a gente foi conversando, e ela falou, não imagina, não tô tão chateada assim, não sei o quê, porque eu realmente fiquei quase mais chateada que ela. E aí eu percebi, eu falei, gente, a gente tem que ter a capacidade de se entender virtualmente, não é um bate-boca. Porque ela entrou com muita raiva e com razão. Se eu tivesse respondido com a raiva que eu estava do assunto, não dela, a coisa virava uma encrenca. E eu lembro que uma outra pessoa botou e falou assim, processa ela, não sei o quê. Eu falei, gente, não, olha, eu reitero que não foi contra isso. Eu já retirei o post, estava errada mesmo, e estava mesmo, né? Enfim, resolveu. O pedido de desculpas virtual também tem que ocorrer. O pedido de desculpa às vezes resolve, né? O pedido de desculpa virtual. E não é nem só o pedido de desculpa, é o conversar. As pessoas não conversam, elas gritam só. Quando elas têm opinião, elas têm uma opinião muito fechada, elas fazem uma terapia ali, né? Eu acho que não é por aí, não. Esse é um dos principais pontos. Esse ano, inclusive, que é um ano eleitoral. Nossa! Não, eu fiz até um post de como não perder o amigo em ano eleitoral. Olha. Porque as pessoas estão separando por conta de eleição, né? E como está muito polarizado mesmo, então fica uma coisa, gente, Qual só a uma eleição. Então? Aí eu ainda brinquei, eu falei, olha, primeiro para pensar se esse candidato que você está defendendo desse jeito, ao custo de perder o seu amigo, se ele te defenderia desse jeito. Para pensar, começa aí, que você já começa a pensar 3 vezes se você vai votar nele mesmo, né? Então, vamos com calma, né? É porque as pessoas estão rompendo laços não só de amizade, mas vínculos em família. É verdade. A situação está bem... não é por aí, gente. Agora, nesse ambiente virtual e de aplicativos, tem outras coisas de dia a dia, assim, que, por exemplo, um aplicativo de texto no telefone. Gente, tem hora que chega assim, a pessoa fala assim, oi, bom dia, não, sem contar aquela penca de mensaginha de bom dia todos os dias, né? Gente, mensagem de bom dia não é para responder e não é para dar boa noite também. O cara tá dando boa noite porque ele tá dizendo fui, mas não é para todo o grupo dar boa noite, né? Se perdeu um pouco a mão aí, né? Se perdeu muito a mão. Mas eu acho que é porque as coisas são novidade ainda. Essas coisas ainda são novidade. Tem 1, 2, 3 anos, né? Eu acho que daqui a 20 anos, assim, os nossos filhos, eles não vão ter dúvida, né? É tudo muito mais fácil. Eu acho que é uma questão assim também, todo mundo quer aderir muito rápido a todas essas coisas e para mostrar que não ficou para trás, né? Fica excessivo. Eu acho que a gente tem que pisar no freio com tudo. Aprender a desligar o celular em alguns momentos do dia acordado, porque a gente agora só desliga dormindo. E mesmo assim não desliga, tem gente que dorme com ele ligado. Então, eu conheço gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro. Olha que loucura, imagina. Acho que eu dei o celular no travesseiro. Fora que deve fazer mal. Dorme mal, porque aquilo vibra, esquenta, né? Pra quê? E o celular na mesa, né? Você sabe, Cláudia, uma vez eu fui almoçar com uma colega minha, jornalista também. Tudo bem que são os horários de jornalista para fechamento em área política, mas foi uma situação tão curiosa que no meio do almoço eu passei a mensagem para ela. Falei, você veio almoçar comigo, ponto. Eu só escrevi isso, porque eu não conseguia conversar com ela. Que horror, né? Falei, gente, detalhe, né? Porque tinham várias pessoas à mesa. Tava só vocês duas? Não, piorou. Piorou, né? As duas. Ao ponto que se chegou, né? É ansiedade, porque a gente acha assim, eu tenho que responder agora. Como chegou agora, eu tenho que responder agora. Como é que era quando era carta, né? Você parava para responder na hora que desse, quando você tivesse uma mesa, papel, caneta. Agora você tem tudo aqui e precisa responder o tempo todo, não é bem assim. Das cartas. É porque a carta, ela vinha inclusive com o seu estado de espírito nela, né? Porque até o formato que a tua letra vai, se está nervoso, se está mais tranquilo, vinha junto. É verdade. Dava para fazer essa leitura. Tem uma frase sua, que eu vi também certa vez, que você fala assim, o mundo carece, isso me chamou muita atenção, a expressão utilizada, o mundo carece de mais descrição. Mas totalmente, mais do que nunca. Os jovens, eles não entendem o conceito de privacidade. Não entendem. Eu tenho uma filha de 20 anos, eles namoram em grupo. Eu falo, gente, e por isso que não dá certo. Porque você vê essa geração muito jovem, então começa uma coisa, né? Aí foi na balada, pegou, porque todo mundo pega muito, né? Pega, fica e tal. Aí pegou. Aí no dia seguinte, o grupo inteiro já sabe, já deu palpite, já está falando com o cara, com a menina. Melou. Na hora que você tem 20 pessoas interferindo numa coisa que começou ontem, você nem continua, parte para outra, até porque você vai e pega de novo outra, acabou. Então as coisas não carece de descrição e carece de aprofundar. Ninguém aprofunda mais nada.
porque é tudo mais rápido, mas vamos nessa, né? Então não aprofunda. Quando a graça está em aprofundar, né? Às vezes você encontra coisas muito legais no fundo do mar, né? Não precisa ficar só ali na espuminha. E por falar em discrição, você até já ressaltou um dos seus trabalhos, que foi como chefe do cerimonial no governo do estado de São Paulo. É uma função que exige muita discrição. Mas depois, você lançou um livro falando das gafes no palácio. Mas eram as minhas gafes. Então é isso. Conta algum episódio pra gente. Qual é esse tipo de... Tantas coisas. Olha, eu brinco que o que eu ganhei desse episódio foi ter conseguido um livro. Porque eram situações malucas, né? Eram situações completamente surreais. A gente teve um dos primeiros eventos com a presidente Dilma. Foi uma coisa grande, de mais de 1.000 pessoas no auditório, onde ela estava, era uma coisa era um aporte de dinheiro grande também para casas, enfim, era um evento muito importante. Então tinha muita autoridade, muito ministro, muito tudo, 4 ou 5 governadores, e nós muito nervosos, porque era o primeiro evento com esta presidente, então é equipe diferente e tal. Aí estava 1.000 pessoas já colocadas no auditório, aquele momento assim que você está falando assim, bom, tudo pronto para descer o governador com a presidente? Sim, tudo pronto, sim. Aí vai descer a presidente e de repente a gente ouve assim a voz de Deus, né, falando no microfone. Porque esses caras só pensam neles, essa gente na hora de aumentar o nosso salário não aumenta nada, esse governo não sei o quê. E começou uma falação mal do governo, que a gente não sabia de que governo que era um governo, um G maiúsculo. Eu falava, meu Deus do céu, e eles estavam descendo já tinha dado o ok para descer. E o microfone aberto. E o que é isso? O que é isso? Da onde que está vindo? Bom, até a gente localizar, graças a Deus, aí assim, o microfone, o que era? Era a banda de um órgão do governo nosso, que estava no mezanino, e o cara estava falando, chamam a gente aqui para tocar, mas para aumentar o nosso salário, não sei o quê. Ele não sabia que estava aberto. Ele não sabia que estava aberto. E a gente, até localizar que era aquilo, aí teve que subir correndo pro mezanino, assim, eu cruzei com o governador descendo. Eu falei, ok, cheguei lá em cima, eu falei, fecha este negócio, quem é que está falando? Foi assim, o tempo que deu. Porque, agora, as autoridades que estavam lá ouviram, tinha alguns deputados, quem estava lá ouviu, né? Foram 2 minutos de pânico, mas a presidente não ouviu, nem o governador. Pronto. Salvou o cerimonial. Salvou um pouquinho, salvou uma parte. E teve um monte de coisas. Teve, quando a gente recebeu o Papa, por exemplo, do nada, o Papa Bento XVI tinha uma exposição de arte sacra, que não estava programado para ele ver. Na hora que ele estava entrando no palácio, o governador, que era o Zé Serra, falou, Cláudia, eu quero que ele veja. Eu falei, mas não está previsto, como é que eu vou resolver isso agora? Ele falou, eu quero. E o poder, ele conjuga muito esse verbo, né? Eu quero e pronto. E a gente tem que arrumar e resolver. E eu falei, tá bom. Aí tem um santo dos cerimonialistas também, que me ajudou, que eu falava italiano bem, o cerimonial do Vaticano era italiano e tal. Ele falou, tá bom, vai, desce na hora, depois vocês descem. Então descemos com o Papa para ver a tal da exposição. O que aconteceu? Aí virou o governador para mim e falou assim, Cláudia, explica a exposição para o Papa. Aí eu falei, exposição para o Papa. A exposição que eu não tinha noção o que era. A única coisa que eu sabia daquela exposição é que tinha uma pia batismal de 1500. Então eu comecei por ela, que era enorme. Foca nela, foca na pia. Falei assim, questa pia battesimale del Cinquecento, gli indios nel Cinquecento. Começou uma história de índio, de São Vicente, capitanias. Bom, rolou uma conversinha de 10 minutos até subir. E falava ao microfone, né? Sempre o Mário, esse meu sócio. Mário, chama a curadora, sobe, pelo amor de Deus, com a curadora da exposição, que eu preciso explicar isso aqui pro Papa. E ainda tô na pia, né? Mas no fim deu certo. Olha, sufocos. Não, sufocos. Ai, deve ter muita história boa daí. Sufocos, sobrou pra tonta, né? Ainda bem que tinha toda, inclusive de família italiana, então essas ajudou coisas, também, não, né? tem santo, santo ajuda. Santo ajuda. Eu tenho uma curiosidade, você nunca desceu do salto? Muito. Quando eu desço do salto, faço barraco. Faço inclusive em casa. Minha filha me acha a pessoa mais... Ela morre de medo, que eu falo, nossa, mas você tem tanto, te amo tanto, você tem tanto medo assim, que quando você grita, ela fala como é. Então eu grito. Agora grito, só quando é absolutamente necessário. E eu acho mais divertido de fazer um barraco aos sussurros. Não tem nada melhor do que você chegar bem pertinho da pessoa
falar horrores. Falar assim, sua canalha. Você sabe falar assim, sorrindo? Sussurrando. É divertidíssimo, porque a pessoa acha que você vai falar uma coisa legal e você começa a falar um monte de desaforo. A pessoa olha assim, eu falo, é isso mesmo que eu tô falando. E você me aguarde porque é pior. Então faço, mas eu faço baixinho, que é legal também. Todo mundo tem direito em algum momento. Tem direito. Não, tem direito. Desce do salto, mas perde a pose junto? Não, eu acho que não porque vale nesse a pena caso perder não perderia, a pose né? muito. Não perde muito a pose, não. Mas se coloca assim, fala o que você tem que falar, não tem problema nenhum. E quando a gente tem razão, vale um barraco também. Uma baiana bem rodada, uma saia bonita, né, no salto. Só para encerrar, Cláudia, como é que você considera hoje a gente, assim, o brasileiro? O brasileiro é um povo educado? Eu acho que o brasileiro é um povo educado no sentido que é um povo muito acolhedor e é um povo muito atencioso. O brasileiro tem essa coisa. Aí você vai dizer, mas o brasileiro brasileiros vão para o exterior e às vezes dão vexame. Tem um monte de gente que dá vexame, né? Um monte de povos que podem dar vexame. Você vê os chineses no exterior também, sabe? Tem um monte de povos que dão vexame. Então, depende de como viaja, em que situação viaja, o tamanho do grupo. Eu acho que os brasileiros são... basicamente, um povo muito educado e muito atencioso. Não estou falando isso para fazer média. Eu falo isso porque eu viajo o Brasil inteiro fazendo palestra. Eu viajo para Caicó, para Mossoró, sabe? São lugares... Acabei de chegar de Boa Vista. Então, eu conheço o Brasil e os brasileiros melhor do que quem fica em São Paulo, Rio e Brasília, que são ilhas. São Paulo, Rio e Brasília não vale. São ilhas dentro de um Brasil muito maior. E esse Brasil maior, esse brasileiro é muito educado. Cláudia, muito obrigada por essa conversa. De nada. Prazer. Adorei. Eu também.